Neste bloco aqui, estamos com o nosso presidente Márcio, né, para tratar de um assunto, né, Márcio, que tem afligido vários policiais aí, né, que é a questão do porte, né? Então, ou seja, nós nas nossas redes sociais já informamos que houve lá um descompasso na burocracia, né, com a Polícia Federal, né, que aguarda aqui, do ponto de vista do policial, já fez tudo o que tem que fazer, agora é destravar essa burocracia lá na Polícia Federal, né, Márcio? Isso aí, Vilar. Nós tivemos uma reunião com o Comando-Geral da Guarda Civil Metropolitana, o inspetor-superintendente Agapito Marques, o inspetor-superintendente Wilson Batista, justamente para tratar, entre outras pautas, né, Sim. dessa pauta. Primeiro eu quero esclarecer para você que está assistindo, que é novo policial na Guarda Civil, ou até que é antigo e não entende como funciona o trâmite, é assim. Quando você olha na sua funcional, o seu porte de arma ele tem validade de 10 anos. Você vai ver lá na sua funcional, o porte de arma ele tem validade de 10 anos. Contudo, o convênio com a Polícia Federal não tem validade de 10 anos. Existe um convênio entre a Guarda Civil Metropolitana, o município de São Paulo, e a Polícia Federal. Esse convênio é previsto lá na Lei 10.826 de 2003, né, Estatuto do Desarmamento. E esse convênio ele tem validade de 5 anos. Sim. Ou seja, ele vence antes do porte que ele deu direito a expedir. Né? Por exemplo, em 2023, o Comando da Guarda expediu lá uma série de portes que vão até 2033. Sim. Contudo, o convênio vence antes disso. Sim. E esse convênio precisa ser renovado. Quem faz a renovação, quem inicia o procedimento é o Comando da Guarda e a SMSU. Eles iniciam o procedimento, preparam a minuta lá, preparam uma série de documentos. Aquelas certidões que a gente tira para mandar lá para fazer o porte, a Guarda Civil Metropolitana tem que tirar algumas certidões parecidas também, só que de pessoa jurídica, né? E encaminha tudo isso para a Polícia Federal, Superintendência Regional de São Paulo, que manda para a Delegacia Geral em Brasília, para que faça lá o convênio. E quem assina é o prefeito. Não é nem o comandante Agapito, nem o secretário hoje, o Fagotti, é o prefeito que assina o convênio. Sim. Todo esse trâmite iniciou-se no final de 2023, porque o convênio vencia agora em abril, acho que dia 9 de abril ele vencia, por aí. E aí, no final de 2023, começou esse trâmite. Contudo, houveram mudanças na Polícia Federal nesse caminho. E aí sai um delegado, entra outro, principalmente em Brasília. Né? Uma mudança significativa em Brasília. Quando essa nova equipe da Polícia Federal recebeu a documentação lá do convênio, o que eles começaram a pensar? Tem que fazer lá os requisitos básicos de toda a Guarda Civil. Tem que ter corregedoria, ouvidoria, independente, né? Sim. Tem que preencher uma série de requisitos, né? Sim. Que nós já preenchemos lá no primeiro convênio em 2013. O primeiro convênio assinado foi em 2013. Já estava preenchido. Só que eles pegaram e pediram para reiterar tudo. Aí, assim, o processo vai, o processo volta. O SEI federal, ele não é igual ao SEI municipal. Eles são distintos, né? Então, o processo vai no SEI federal para Brasília, volta no SEI federal para São Paulo. Em São Paulo, imprime tudo e joga no SEI municipal. O SEI municipal tramita para comando, tramita para secretária, tramita para prefeito. Então, fica nessa burocracia mesmo, indo e voltando até chegar na conclusão. Na minuta que vai ser efetivamente assinada. Exato, que já foi inclusive assinada. Legal. O próprio prefeito Ricardo Nunes já assinou, ainda bem que assinou antes de viajar, hein? Se esse camarada viaja e não assinou, aí a gente ia demorar um pouco mais. Né? E a gente ia ficar mais tempo esperando. E agora está na fase final, Vilar, que a fase final é publicação. Primeiro publica no Diário Oficial da União, vem a publicação no Diário Oficial da União, publica no Diário Oficial da cidade de São Paulo, e aí a partir daí a Polícia Federal, Superintendência Regional de São Paulo, tem autorização para começar a renovar o porte que está vencido, expedir novos portes. Sim. Tá? Antes disso, não tem como, porque eles dependem dessa burocratização também, né? Então, a gente já está na fase final. Quando que isso vai acontecer, Vilar? É uma resposta que nós não temos. Não temos. Né? E, assim, se questionar o comandante da Guarda, ele vai falar a mesma coisa. Não tem essa resposta. Sim. Se perguntar para o Superintendente Regional de São Paulo da Polícia Federal, ele vai falar, não tem essa resposta. Não depende dele, né? Porque não depende dele. Exatamente. Depende dos trâmites lá em Brasília. Lá. Sim. Inclusive, o comandante Agapito esteve em Brasília. Sim. O Evandro participou da reunião lá com o delegado-geral da Polícia Federal em Brasília. E o que acontece? Lá foi tratada uma pauta que ela resolve o interesse local, mas ela é uma pauta nacional. Sim. O que acontece? As superintendências regionais de Polícia Federal, dos vários estados, elas não têm um procedimento único para fazer o convênio e nem sequer para prever os requisitos mesmo, né? Pra você ter uma ideia, eu li o convênio de Curitiba, é diferente do nosso. O convênio de Curitiba com a Polícia Federal é diferente do convênio de São Paulo, né?
E o que foi a pauta lá? Foi a conversa principal, assim, para desburocratizar essa coisa, né? Tocar logo o que a gente já tinha pedido lá, que era a renovação do convênio, e ter uma portaria que faça uma espécie de checklist. Olha, a Guarda Municipal de qualquer município quer fazer um convênio para emissão de porte de armas. Preencher os requisitos. Preencher os requisitos, não tem mais discricionariedade do superintendente regional. Sim. Preencher os requisitos, cumpriu a lei, ele vai para a publicação o convênio e aí resolve o problema, tá? Assim, lá na conversa, lá, o delegado-geral da Polícia Federal, ele recebeu isso com bons olhos, sim, né? Obviamente, ele é subordinado ao Ministério da Justiça, ele tem que submeter ao Ministério da Justiça, mas a gente acredita que essa pauta vai caminhar. Como qualquer ramo do serviço público, né? Você tem uma burocracia, isso é inerente ao serviço público. Exatamente. Nada é muito rápido, né? A gente fala isso pro pessoal, que assim, no município de São Paulo, e não é exclusividade do município de São Paulo, nada é muito rápido. De você bater o botão hoje, amanhã tá publicado, as coisas assim não acontecem. Por isso é uma publica rápido, mas de resto, principalmente o que é direito do trabalhador, alguma coisa assim, não é tão simples assim. Tome, por exemplo... Não é só isso, não. Eu dei entrada, por exemplo, na minha anistia do meu imóvel em 2020, então 2024 não saiu ainda. Pois é. Burocracia, né? Então, por exemplo, a promoção vertical, que teve um problema lá de procedimento lá também, atrasou lá um montão de dias lá na publicação da lista prévia, né? E agora a lista definitiva deve sair um pouco mais para frente aí. De fato, está sendo resolvido. Mas, Vilar, contudo, a gente recebeu bastante demanda, bastante colega perguntando, poxa, o que o sindicato pode fazer em relação a isso? O que o sindicato pode fazer em relação àquilo? O sindicato é o trabalhador. O sindicato é o trabalhador. Nós somos a voz do trabalhador perante o empregador, que é o município de São Paulo. Sim. Tá certo? Aquilo que a gente poderia fazer de forma de diálogo, a gente fez, que foi requerer ao comando, requerer a SMSU, requerer a Polícia Federal lá em Brasília, por meio da FenaGuardas, nós fizemos isso, né? Agora, a gente vai aumentando a dose de força conforme a necessidade, né? E quem que vai pautar isso? A categoria, né, Vilar? Exatamente. E aí a gente criou um dispositivo, né? Uma enquete ali, né? Até mesmo porque, Márcio, se só irmos lá, eu e você, reclamar, as coisas não acontecem. Não surte o efeito que a gente espera. As coisas não acontecem. Então nós fizemos uma enquete para dizer o seguinte: você, trabalhador policial da Guarda Civil Metropolitana, né? Vou lembrar aqui, viu, Márcio? Essa enquete é para quem é sindicalizado. Então, para que o policial da Guarda Civil Metropolitana tenha acesso a essa enquete, ele tem que ser sindicalizado, ele tem que logar no site, e aí ele vai até essa enquete e coloca lá o que ele quer que a gente faça, né? E o que a gente faça enquanto categoria. Sim. Não é o que o Vilar vai fazer, mas nós como categoria. Sim. Se nós vamos aguardar, né? O comandante já informou, a Polícia Federal, né? O informe veio via o comandante, está aguardando. Qual é a medida que nós vamos tomar? Nós vamos aguardar ou nós vamos fazer algum tipo de manifestação? Sim. Né? Porque o que nós podemos fazer? Manifestação. Pressionar, né? por voz, né? Porque veja bem, vamos dizer que fosse possível uma medida judicial. Aí você ingressa com a medida judicial, o que a Polícia Federal vai fazer? Recurso. Exato, vai contestar. Vai contestar, vai lá, vai descer, agravo disso, agravo daquilo. Tal. Daqui 10 anos sai. Exato. Né? Então, assim, o que nós propusemos do ponto de vista prático? Porque isso, a pergunta ali da enquete é do ponto de vista prático. O que nós, como categoria, nós vamos fazer? Nós vamos aguardar, né? Ou nós vamos fazer alguma manifestação? Lembrando, como você bem colocou, a responsabilidade não é do comandante, não é do sindicato e não é do secretário. É do prefeito. Sim. Ele fez a parte dele, ele assinou, né? Então, assim, se nós tivermos que cobrar alguém no âmbito do município de São Paulo, é cobrar o prefeito. Exato. Né? Então, você que está nos assistindo, faz parte da categoria, é sindicalizado, vá lá, entra na enquete, vote lá, porque as tomadas de decisão, né, principalmente num caso como esse aqui, ela tem que ser coletiva. Exato, né? É um colegiado. É um colegiado. Então, está disponível ali, né? Aquilo que nós apurarmos ali, nós vamos fazer. Sim. Como categoria. Nós vamos esperar como categoria ou nós vamos nos manifestarmos como categoria. E aí vem o segundo passo, né? É só enquete lá. Eu vou lá, voto lá, o Vilar vai lá e resolve para mim. O Marcião tá lá, o Márcio resolve para mim. Não, você vai ter que vir aqui, se for lá, se a maioria, assim, decidir por algum tipo de manifestação,
né? Você vai ter que vir aqui no sindicato, aí nós vamos organizar como é que vai ser essa manifestação, e aí nós vamos lá na frente da prefeitura, na frente da prefeitura, porque você é o prefeito, na frente da prefeitura, Sim, né? na frente da Tá prefeitura. pertinho aqui, você não vai gastar muita sola de sapato, você vai chegar lá fácil, né? Então, a enquete tá lá, né, Márcio? Sim. E aí a categoria decide. Exato, ô Vilar. E essa é a pauta política da coisa, né? Sim. Agora, como o Vilar bem mencionou, existe uma, sei lá, uma pauta jurídica a discutir, né, sobre isso. Eu vi, ô Vilar, em alguns grupos, né? Eu participo de muitos poucos grupos, mas eu vi em algum grupo alguém até falando assim, olha, vamos ter um escritório aí que ingressa com essa ação e tal, né, pro porte de arma e tal. Olha, o porte de arma nosso, ele é funcional, ou seja, ele é um porte que pertence, na verdade, ao município de São Paulo, né? Sim. É de interesse do município, ele não é um porte particular que você pleiteia e indefere ou indefere. Não é particular, é funcional. Ou seja, a pessoa legítima para requerer esse porte, mesmo que seja judicialmente, é o município de São Paulo, Sim. né? E, assim, você vai lá para uma ação judicial pleitear aquilo que o município deveria estar pleiteando judicialmente. Mas pior do que isso, é isso que o Vilar falou. Quando você ingressa com uma ação judicial contra a Polícia Federal falando assim, eu quero porte, o que eles vão fazer em contestação? Eles vão falar assim, ele não tem direito ao porte. Sim. E aí você vai estar num entrave jurídico, num entrave judicial, que pode bloquear o seu porte por, sei lá, não sei quanto tempo. E pior, bloquear o seu e o dos demais, né? Porque ele está falando do porte funcional. Quando você vai entrar nessa discussão, você vai entrar na discussão. A Guarda Civil Metropolitana tem direito de portar arma, né? O juiz vai decidir se tem direito ou não e vai decidir se a Polícia Federal está errada ou não. Sim. Mas aí a Procuradoria-Geral Federal, né, que é a que vai fazer a defesa, vai falar assim, não, o município está errado e tal. Assim, é uma discussão que eu acho que não vale a pena fazer judicialmente. Eu também Principalmente acho, porque a pessoa interessada é o município de São Paulo, a gente não pode falar pelo município de São Paulo, a gente pode falar enquanto pessoa física. E vou até além, né, Marcelo? Vamos dizer que tem algum desses policiais que estão nessa condição de restrição aí, pela não renovação do porte funcional, e que eventualmente ele tem o porte, né, que ele conseguiu tirar aí, né? Enfim, conseguiu tirar o porte particular lá. Por algum motivo ele conseguiu tirar. Ele vai poder pegar aquela arma lá e botar na cintura e sair para trabalhar? Não. Não. Não porque é funcional. Então, né? Você tem porte para você entrar no seu carro, ir para sua residência, se proteger nos seus deslocamentos, né? Então, agora o porte funcional, não. A guarda vai dizer, não, você não pode sair pra rua. Não, mas eu quero fazer DA, que eu tenho porte. Não, você tá restrito. Você tem que ficar interno, né? Esse é o dilema que nós estamos vivendo. E aí, como nós já bem colocamos aqui, não é má vontade do prefeito, né? Não é má vontade do comandante, não é má vontade... É uma questão da burocracia, né? E assim, aquilo que os sindiguardas e a FENAGuardas podem fazer, nós estamos fazendo. Inclusive já foi feito. Então, assim, estamos fazendo ainda porque estamos gravando o programa e transmitindo a você, né? Mas do ponto de vista lá nos órgãos de controle, nós já fizemos. Agora é aguardar a burocracia, né? Uma coisa, Vilar, que o pessoal tem completa, absoluta razão, é que o policial não tem informação, né? Quem assiste o programa Fique por Dentro, quem participa das redes sociais do Sindiguardas tem informação porque nós informamos. Sim. Mas a instituição Guarda Civil Metropolitana até falhou hoje ponto, né? não informou ninguém. Mas hoje eles já soltaram lá um comunicado acho que do subcomando ou do comando, explicando direitinho essa questão. Nesse sentido, o policial tem razão. Fala assim, Márcio, eu estou restrito, eu não tenho informação nenhuma de por que eu estou restrito e de quando isso vai se resolver. Sim. Tá certo isso. Nós pedimos na reunião com o comando que o comando editasse uma nota, né? Que é um informe oficial. Informasse ao policial por que ele está restrito, quando que isso vai se resolver, como que isso vai se resolver. Inclusive, eu li a nota e ela está falando, nos próximos dias já deve estar resolvido o problema, né? Que vai gerar um outro problema. Calma aí, né? Nós vamos chegar lá. O fato de não estar emitindo portes novos e nem renovando os portes antigos, significa que está represando. Dia a dia vencem funcionais e vai represando gente. Quando o problema se resolver, no primeiro dia a Polícia Federal não vai emitir todo mundo, não. Exatamente. Ela não vai renovar todos os portes, não vai emitir todo o porte. Significa dizer que, assim, vamos supor que eles possam atender, sei lá, chutando aí, 60 por dia. Vai 60, 60, 60, 60. Alguém vai ser o último. Sim. Esse último vai ficar mais tempo restrito do que aquele primeiro, sim, né? E não dá para dizer para você quem que é o primeiro e quem que é o último, porque talvez a DIP tenha esse controle, mas não sei se mais alguém pode ter esse controle, né? Exato. É um problema resolvido que vai gerar outro problema.
E um problema pode gerar outro problema e gerar outras reflexões, até outras soluções. Diante desse efetivo que ficou restrito por causa da identidade funcional do porte de arma, a gente abre uma nova discussão com a categoria, que é qual o salário do guarda civil metropolitano. Exato. A gente precisa saber quanto você ganha, policial, quanto você ganha. Porque se você coloca na sua conta de quanto você ganha a gratificação de região estratégica, eventualmente a gratificação de difícil acesso, a DEAC, você está fazendo uma conta errada. Exato. Né? E aí surge um problema desse. Aí também, né? A periculosidade. A periculosidade, justamente. Porque uma vez que você está restrito, a prefeitura não vai querer te pagar. Dos valores talvez seja menor, mas ele também ele é relevante também. Sim. Né? Porque se você coloca esses penduricalhos, né, como se chama na política, os penduricalhos na conta do seu salário, o porte de arma pode te restringir, uma queda de moto pode quebrar um pé e você ficar 2, 3 meses de molho, né? Uma Covid pode te fazer afastar 30 dias, né? Uma dengue, agora o pessoal tem pegado dengue, vai te fazer ficar afastado determinado período, e aí você não tem DEAC, você não tem região estratégica, você não tem difícil acesso, você não tem periculosidade, né? Exato. Esse dinheiro, se ele está na sua conta para fechar o seu orçamento, você vai sentir falta. Sim. Né? A ex-secretária, que agora não é mais secretária, a Elza, ela fazia uma palestra sobre educação financeira, ela falava muito sobre educação financeira, né? A gente que já está aqui há mais tempo na guarda, a gente já está um pouco mais calejado com essas coisas. Exato. A gente aprendeu com os erros, né? Sim. Não estou falando que ninguém nunca contou com esse dinheiro. A gente acaba contando mesmo, a gente aprende com os erros, né? Em algum momento da vida você erra, né? A gente fica refém de bico, essas coisas, né? Agora, pouca gente faz bico, a maioria do pessoal faz DEAC. Mas para você que é policial e está ingressando agora, a gente vê o terceira classe aí com olerite de 10 mil, 9 mil reais líquido, né? E aí o camarada entra numa prestação. Se for de um imóvel, ainda é um imóvel, tá? Agora, tem cara que entra num carro de luxo. Sim. Né? Pega lá uma Compass, Jeep Compass, né? Pega, sei lá, um carro, uma Mercedes, Sim. CLA, né? Um desses carros mais um potente bem que, mesmo. além de ser caro, ele também tem uma manutenção cara, tanto de impostos, sim, como da própria manutenção mecânica, né? E aí, você olha para aquele carro lá, olha para o carnê dele e fala, os 3.937 que eu ganho como terceira classe, paga essa prestação? Porque se você estiver contando com a DEAC e você ficar restrito, você não vai pagar. Exatamente. Né? Se estiver contando com a periculosidade e você, de repente, passar, sei lá, machucou o pé, pegou uma gripe, um Covid, vai ficar afastado, você não vai pagar esse valor, né? Exatamente. A prestação do imóvel lá. É que a Caixa ela não vai colocar na conta lá da prestação os penduricalhos, né? Ela vai colocar o subsídio, né? Então a prestação da Caixa vai ser uma que cabe dentro do subsídio. Mas as outras contas eventualmente você fizer, você vai ter dificuldade para pagar. Né? Justamente. E via de regra, tem ali um consignadozinho, né? Na folha, tal, na 20%, 30% do salário. Cartão de crédito. Né? Gente, o que eu estou tentando dizer para você é o seguinte, esse dinheiro que vem a mais do município, ele é bom. Com certeza. Só que ele tem que ser gerido com responsabilidade. Sem dúvida. Né? Se você ficar refém dele, e acontecer de vencer o convênio da Polícia Federal, a Polícia Federal não quer emitir porte, a Polícia Federal entrou em greve, que eles entram em greve também, e não tem porte, meu amigo, quem vai sofrer pela falta da grana é você. Sim. Né? E quem tá com o porte regular vai. Mas assim, tem muitas outras coisas que podem acontecer. Tem muitos colegas que andam de moto, motocicleta. Motocicleta, cara, qualquer totozinho que você dá, quebra um pé, quebra um braço, né? Quebra uma mão, vai ficar de molho. E vai assim, te colocar fora do espectro de ter essa boa remuneração. Não vou chamar de salário, mas essa boa remuneração. Que aí, se você tiver dúvida do que a gente tá falando, portal da transparência. Sim. Entra lá, coloca lá, terceira classe, valor acima de 6 mil reais. Vai ter um monte lá. É um monte mesmo. Né? E o que acontece, Márcio? Nós, inclusive, né? Vamos ver se a gente consegue localizar aqui o trecho aqui. Periculosidade é compatível com subsídio. Sim. A periculosidade. Só que ela só paga se você estiver exposto. Se você tiver, por exemplo, interno, não recebe a periculosidade. No dia de folga, não recebe a periculosidade. Vamos dizer assim que vantajosamente a pessoa olhar, porque assim, né, quando a gente olha inicialmente, a gente olha lá o líquido. Sim. Né? Então, quanto é que vai vir líquido aqui para mim? O cara faz as contas lá, tira lá a previdência. Beleza, eu vou pegar mais ainda, né, o risco de vida,
né? Dependendo do lugar que ele for trabalhar, insalubridade, adicional noturno, gratificação de motorista, beleza. Aí Deus livre e guarde. Você tomou um tiro. Você não vai receber. Se você tiver interno, você não vai receber essas gratificações, né? Então você está contando com elas que são vantajosas, entre aspas, nesse momento, mas nesse sistema você não recebe caso, eventualmente, você seja obrigado a ficar interno, por exemplo. Exato. Né? Que é o princípio, né? A essência do subsídio é exatamente essa. Nós já estávamos prevendo isso. Sim. Né? Falou assim, realmente o cara vai ter um ganho maior. Ou 200%, né, da gratificação é bom pra caramba. Contudo, todavia, o dia que ele perder a condição para receber essas verbas, se ele não tiver uma disciplina financeira, o cara tá lascado. Sim. Ele vai se colocar numa condição muito ruim. Sim. Né? Porque imagina só, como você bem colocou, se o cara não conseguir pagar a casa dele. Né? O cartão de crédito, né? O nome sujo aqui e acolá, o cara dá um jeito e limpa, né? Mas quando você perde, por exemplo, uma casa e outra, a gente não sabe também como essa convivência com o endividamento faz com o psicológico da pessoa. Sim. Porque cada pessoa reage de um jeito. Sim. Né? E aí, se afetar o psicológico, aí lascou. Porque o cara, dificilmente, ele vai voltar. Né? A gente vê colegas nossos aí que tiveram problemas psicológicos que, infelizmente, a vida deles inteira é afetada. Sim. Né? Inteira. Então, assim, é uma questão que os policiais eles precisam se ater. Eu tô colocando isso, Marchô, porque nós somos muito atacados na época lá do subsídio. Né? Foi até eu que fiz, né, a fala aqui, uma fala mais lúdica, que eu uso, quando você for fazer o carnê da Casas Bahia, faça sobre o subsídio. Não faça sobre os tudo. penduricalhos, Que era justamente para quando chegar num ponto desse aqui, você, policial que está nos assistindo, não tem que passar necessidade. Não tem que passar, Deus livre e guarde, mas dependendo da situação, até fome. Né? Então, para que você fique atento e cuide da sua vida financeira, porque a vida financeira faz com que a sua vida, né, normal, vamos chamar assim, seja muito melhor a qualidade de vida, né? Sim. E, Vilar, a gente chegou ao ponto, eu tenho um conhecido que agora ele já está recuperado, mas ele trabalhou com o dedo do pé quebrado. Ele quebrou o dedo do pé, doía, acho que chegou até a inchar e tal, mas ele não podia parar, porque precisava da DEAC, precisava fazer a DEAC. Ele ficou refém. Exatamente. Se ele pega a licença lá, um dedinho de pé, sei lá, quanto tempo demora para recuperar? Uns 20 dias? Eu não sei. Né? Então, ele pega a licença, é um período que ele ficaria sem fazer a DEAC. Ele vinha trabalhar. E vou além. Com o pé doendo e vinha. O cara tá na especializada. Tirou 30 dias de licença, o que a guarda pode fazer? Falar, olha, eu vou remover ele da especializada por uma outra unidade. E acontece. Então, se aqueles 1.900 já estava comprometido, aí lascou. Né? É uma coisa que a pessoa está sujeita. Existe ilegalidade em remover uma pessoa que sofreu um acidente lá? Porque o acidente de trabalho o cara continua recebendo, não tem problema. Mas se o cara sofreu um acidente na folga, não existe ilegalidade. É estratégia porque o governo fala assim, não, eu quero força total nessa função aqui. É ela que é a administração que escolhe lá o que vai ser força. Hoje é IOP, ambiental, amanhã pode ser outra unidade. Sim. Troca o prefeito aí, não, eu quero o seguinte, Maria da Penha tem que ser 300%. E aí ele põe um efetivo lá na Maria da Penha, 300%, que é política de governo. Sim. Né? E assim, aí vamos relembrar, você, policial, não fique refém disso. É um a mais, né? Para que você tenha melhor qualidade de vida. E como você bem disse, né, Vilar? A gente tá falando aqui de coisas que acontecem no cotidiano, mas pode acontecer uma coisa que não é cotidiana, mas pode acontecer, que é, por exemplo, numa troca de governo, um novo governo fala assim, eu não quero penduricalhos. Sim. Eu vou dar um exemplo aqui, você vai se lembrar bem, você que trabalha em Santana. Você não recebia a região estratégica? Sim, eu recebi a região estratégica. Por que tirou? Porque pode tirar. Sim, Tirou porque pode tirar. Se eles tiraram de Santana, eles podem tirar de qualquer unidade. Exatamente. Né? Então pode entrar, ou até o próprio governo atual mudar de ideia e falar, não quero penduricalho e vou tirar a gratificação. Gratificação, eles podem tirar. Né? A periculosidade você ainda consegue exigir judicialmente por causa da atividade de risco. Sim. Agora, região estratégica, se o governo fala assim, região estratégica hoje é uma só, é só a Sé. Todas as outras tira. Né? É só a Moca, todas as outras tiram. Ela não é devida. Exatamente. Ela só é devida depois que você executa ela enquanto ela está em validade. Olha, está em vigor. Então você trabalhou, você tem direito, exatamente. Agora eu falo, olha, não quero mais. Então manda o projeto de lei lá, falou, acabou, mudou tudo. Acabou, exatamente. Acabou, o decreto no caso, né? Um decretinho lá, falou, olha,
vou tirar aqui e vou manter só isso aqui. Foi o que aconteceu com o Santana. Exatamente. Era por decreto lá, o último decreto que mudou, lá, acho que é 59, 180, se não me engano. Mudou, tirou de Santana. E Santana era uma unidade que recebia. Né? Então, assim, não dá para você contar com dinheiro que ele, assim, tá na nuvem, né? Vamos dizer assim, tá na nuvem. Se você trabalhar, recebe... Ele é bem-vindo, contudo, não é devido a você. Né? Ele não pode entrar no seu orçamento como essencial, ou melhor, para cobrir o essencial. Sim. Se ele entrar no seu orçamento para cobrir o essencial, você vai ficar nervoso, vai ficar bravo com todo mundo, porque, né, deixou de ganhar. Mas esperamos aí que no próximo Fique por Dentro esse problema esteja solucionado. Sim. E a gente já vem aqui dar a notícia de que os portes estão sendo renovados, os portes estão sendo expedidos, né, Vilar? Exatamente. Mas não deixe votar na enquete, hein? A responsabilidade é de todos. É isso.